Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius e hoje eu gostaria de conversar sobre qualidade da informação. De forma mais específica, a qualidade da informação gerada a partir de um apontamento CNC, um apontamento de produção. Se a gente parar para pensar na quantidade de informação que hoje existe numa indústria, e vamos pegar um recorte de uma indústria bem específica, aquela que transforma chapa metálica em peças. A gente vai entender que existe muita informação transitando e existe muita informação sendo perdida. Normalmente nas indústrias, vamos pegar 3 exemplos de indústria, uma de pequeno, médio e grande porte. Na de pequeno porte, normalmente esses apontamentos são feitos através de uma ficha de produção, ou seja, o operador vai escrever manualmente lá se o item foi feito ou não, mais ou menos o tempo que demorou para ser fabricado, e se a gente teve uma perda nesse processo ou não, ou seja, a peça foi refugada por algum motivo. Isso num caso excelente já para uma indústria pequena, onde que acontece esse apontamento, apesar de ele ser manual no papel. Esse apontamento pode ser feito no Excel também, e ele pode ser feito em um sistema específico de apontamento de produção, como um sistema MES que a própria SKA trabalha e desenvolve. Se a gente escalar o problema relacionado a não ter um apontamento de produção para uma indústria de médio porte ou grande porte, esses problemas serão aumentados de forma exponencial, porque o volume de produção é muito maior e o volume de informação que está circulando dentro da fábrica é muito grande. Agora, como é que a gente pode tentar melhorar ou diminuir esses problemas relacionados ao apontamento de produção utilizando uma plataforma específica para o gerenciamento CNC, específica para o gerenciamento da programação CNC e de apontamentos de corte para a indústria de transformação de chapa metálica? Eu estou falando aqui do Lantec Manager, pessoal, que é uma ferramenta onde que nós podemos, junto com o Lantec Manager e suas soluções adjacentes, realizar os apontamentos tanto de operação de corte como operações de não corte em uma plataforma dedicada para apontamento tanto em ambiente de escritório quanto em ambiente de chão de fábrica. Mas como é que isso acontece na prática? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou abrir o Lantec Manager, pessoal. Lantec MES Manager, solução de gestão de produção da própria Lantec. Vou selecionar aqui as ordens que eu tenho pendentes. Essas ordens poderiam ter sido criadas diretamente dentro do próprio Manager ou terem sido recebidas via uma integração CNC. Eu vou abrir o primeiro item aqui, o primeiro artigo, a primeira peça que eu preciso fabricar, para a gente observar que nós temos duas operações, uma operação de corte laser e uma operação de dobra. Vamos voltar para as ordens pendentes, vou selecionar todo esse pacote de ordens e criar um novo trabalho. A partir desse momento aqui eu vou fazer o meu aproveitamento de material, botar a estratégia de corte, basicamente eu vou executar uma programação CNC. Fiz o meu nesting e a minha estratégia de corte nessas duas chapas, então eu tenho 2 planos de corte que foram gerados e mais um retalho, que é resultado dessa sobra de chapas. Nesse momento, como programador CNC, eu vou enviar esses 2 planos de corte para a fábrica, ou seja, eu vou comunicar ao setor de operação que esses 2 planos de cortes eles podem ser cortados porque a minha programação CNC foi finalizada. Observem, pessoal, que nesse momento eu não preciso imprimir nenhuma folha de apoio à produção. Mas o ponto importante, o ponto que nos interessa nesse momento, ele está aqui no meu gerenciador de fábrica. Então, eu criei 2 CNCs, o código 5264 e 5265, e no meu gerenciador de chão de fábrica eu consigo ver esses 2 códigos, o 5264 e o 5265, que são esses 2 planos, esses 2 aproveitamentos de material que nós temos. Primeiro ponto, como que nós podemos fazer um apontamento indicando que esse plano de corte que nós temos aqui e todas as peças que fazem parte dele foram finalizadas, ou até mesmo se nós tivemos algum problema durante
esse corte durante essa operação. Então, basicamente, como nós vamos comunicar e avisar que esse plano ele pode ser finalizado. Dentro da minha plataforma, ao abrir o aproveitamento de material, existe a opção para validar aqui os tickets de trabalho, ou seja, validar o que foi feito. Então, basicamente, eu vou confirmar que esse cara aqui foi finalizado, eu vou informar o número de planos que foram cortados e se eu tive algum problema durante a fabricação, como por exemplo, perdi 2 pecinhas desse modelo, eu preciso informar que essas peças foram perdidas e caso for necessário, a gente pode informar também o motivo dessa perda, como riscos na peça. Feitas essas informações, o que acontece aqui, pessoal? Aquela validação de corte que é feita no chão de fábrica, normalmente, ou dentro de um sistema RP, onde que eu preciso informar item por item que foi fabricado, eu acabo transformando isso em apenas alguns cliques, formando o plano de corte que eu quero validar e se eu tiver algum problema de fabricação. Basicamente, essa é a tarefa que precisa ser feita para fazer esse apontamento de chão de fábrica, apontamento informando que esse plano foi cortado em um ambiente de escritório, ou seja, quem vai fazer isso é o PCP. O operador informa o plano que foi cortado e o PCP faz as validações necessárias para que o apontamento de produção possa ser feito de uma maneira robusta, de uma maneira muito simples. O apontamento das operações de corte via Manager já se mostrou muito útil, porque eu posso fazer o apontamento de um plano de corte e o próprio Manager se encarrega de finalizar todas as ordens que estão dentro desses planos. O que é mais interessante é que toda informação que eu preencher, por exemplo, uma peça perdida, algum tipo de problema que ocorreu, essa informação vai ficar salva dentro dessa plataforma. Então aqui nós acabamos eliminando 2 problemas. O primeiro deles é apontar item por item manualmente, ou seja, em indústrias onde que nós temos várias pessoas somente para fazer apontamentos de produção, a gente consegue deixar essa tarefa mais enxuta e mais eficiente. E é claro, a qualidade da informação, porque se eu não perco tempo fazendo esses apontamentos de item por item, eu acabo não cansando e eu acabo errando menos. Então, 2 benefícios básicos. Agora, como que esse mesmo apontamento, do mesmo plano de corte, pode ser feito em um ambiente de fabricação, lá no chão de fábrica, pelo meu operador do centro de trabalho, daquele posto de trabalho? É isso aqui que a gente vai ver agora. Então, no Lantec Manager, nós temos um plano de corte, que ele ainda não foi apontado, e agora esse plano de corte está sendo gerenciado pelo WOS, Sistema de Apontamento da própria Lantec. Para fazer o apontamento, a tarefa é bastante simples. O WOS será aberto, entenda que essa interface é a interface do operador. Então, é o meu operador do equipamento que vai ter acesso a essa interface em um posto de trabalho e um computador do lado da máquina que ele opera. E já é possível observar aqui no lado esquerdo da tela toda a minha demanda de produção pendente. Então, todos os planos de corte que forem gerados para aquela máquina em um determinado momento serão apresentados por o meu operador do meu equipamento CNC, da minha máquina laser, plasma, oxicorte, nessa interface. Simplesmente eu vou pegar aquele plano de corte que ficou pendente, o 5265, eu vou selecionar esse plano de corte como um plano de trabalho e eu vou iniciar o meu apontamento. Eu vou dizer assim, esse plano de corte ele está iniciado, eu comecei a fazer o corte dele. Simplesmente eu vou dar um play aqui, eu vou começar a executar essa ação. Se eu precisar a qualquer momento executar uma pausa, eu posso fazer essa pausa. Por exemplo, eu estou disponível para trabalhar, porém eu não tenho chapa, eu vou informar que eu estou aguardando chapa. E o próprio Manager, o próprio OS, já está computando esses tempos. Recebi a chapa, dou um play de novo e meu plano segue na sua execução normal. No momento que eu finalizo esse plano de corte, eu vou informar que eu finalizei, então acabei de cortar essa chapa e automaticamente o Lantec WOS já transfere essa chapa que a gente estava cortando para a interface de validação. Então nesse plano aqui, o 5265 que nós acabamos de fazer,
onde é que eu tinha uma validação para ser feita, eu vou informar se eu tive algum problema ou não. Então, na própria interface do meu operador, por exemplo, aquela mesma peça que a gente informou que era uma peça perdida através da plataforma Manager, dentro do OSA eu vou informar que eu perdi uma peça também e vou informar o seu motivo. Agora a peça ficou deformada por qualquer motivo e eu acabei perdendo ela. Informando e configurando todas essas informações, eu simplesmente vou validar esses planos de corte. Então, acabo validando eles. E no momento que eles forem validados, essas informações já serão atualizadas no meu Manager. Vou acessar meu chão de fábrica, meu trabalho, na verdade, o último trabalho feito. Então, aqui a gente consegue ver que esse plano ele ainda não está validado, porém, quando for atualizada essa página, o meu plano de corte também será atualizado, informando que ele foi finalizado. Se acessarmos esse plano de corte e os meus registros de produção, é possível ver que aquele item que foi apontado como deformado, ele é apresentado nessa plataforma. No rastreamento de produção da plataforma Manager, de acordo com o meu trabalho que está sendo executado, por exemplo, o último trabalho que foi feito, é possível ver todas as ordens desse trabalho e acompanhar o seu andamento. Quando temos mais de uma operação de corte, a operação subsequente ao corte, por exemplo, se eu tenho corte e dobra, a operação atual será apresentada. Então é possível acompanhar o andamento dessa produção durante o dia. Um outro ponto importante está relacionado às operações de não corte. Imagina que em uma determinada ordem nós temos corte e dobra. As operações de corte nós acabamos de ver como é feito o apontamento, tanto pela plataforma do Manager, apontamento em ambiente de escritório, como na plataforma dedicada ao apontamento no chão de fábrica, o Lantec WOS. Esses dois recursos já dão muita agilidade e qualidade na informação, ou seja, a gente vai acabar errando menos nos apontamentos e as informações para tomada de decisão serão mais confiáveis. Agora, como é que a gente faz o apontamento de operações de não corte, como uma dobra? O Lantec Mass Capture é uma plataforma que roda no navegador e ela é responsável pelos apontamentos das operações de não corte. Então, como operador da dobra, por exemplo, ao iniciar a plataforma, vou selecionar o meu centro de trabalho, que é o meu centro de dobra, vou selecionar o meu usuário, que é o operador, o meu usuário no sistema, e vou verificar as ordens pendentes para a produção. Então, acabo de observar que temos duas ordens pendentes. Vou selecioná-las e nesse momento é possível iniciar o trabalho de apontamento ou informar que o apontamento foi iniciado. Então, depois de dobrar todas as peças, vou informar que o processo foi finalizado. Se teve alguma perda, é possível informar também essas perdas. E nesse momento a gente informa que tudo foi fabricado. Com essa gestão completa de todo o ambiente de fabricação, de todas as operações que precisam ser controladas, cada empresa pode ganhar muito em velocidade, segurança e qualidade das informações usadas na tomada de decisão. Esse é um dos grandes benefícios do Lantec Manager, plataforma completa para gestão da programação e gestão do chão de fábrica. Se tiverem mais dúvidas, sugestões ou perguntas sobre o apontamento de produção e apontamentos de CNC, ou como que apontamentos de produção mais complexos, ou seja, coletando o sinal da máquina, coletando o sinal do equipamento CNC, para ter certeza que ele está trabalhando ou não, pode ser feito, entre em contato conosco. Eu garanto que a SK tem uma solução que pode ajudá-los. Valeu, pessoal. Até a próxima.